eu gostaria de falar aqui com você que está me assistindo, principalmente as mamães aí que estão me assistindo nesse momento, né? Eu gostaria de contar aqui uma história para vocês que tem tudo a ver com esse dia, né? A gente sabe que toda mãe, ela tem esse presente dado por Deus. É um dom, uma dádiva, né, concedida pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, a todas as mamães. Se não houvesse mãe, não haveria vida sobre a terra, né? Então, ser mãe com certeza é também uma expressão de amor do nosso Deus para com a humanidade. É interessante que a palavra mãe, ela aparece 289 vezes na Bíblia. Eu vou repetir, a palavra mãe aparece nas Sagradas Escrituras 289 vezes. Para você ter ideia da importância, né? A Bíblia diz todas essas vezes, por quê? Porque ela quer dar ênfase. É muito importante o papel da mãe na vida de um filho, de uma filha, né? Então, eu gostaria de falar aqui para você nessa noite, né, sobre como é o ser mãe, né? Por que ser mãe? O que significa isso, né? Como que isso tem a ver hoje com a nossa sociedade, né? Então, lá no povo de Israel, naquela época, o fato de ser mãe era muito importante. Era imprescindível que a mulher, ao se casar, ela gerasse filhos, ela se tornasse mãe. Aquela mulher que não conseguia ter filhos, né, que era estéril, que ela não gerasse filhos, ela era desonrada entre o seu povo e ela era tida como um castigo divino. Olha, aquela mulher não tem filhos, ela é estéril, quer dizer que com certeza Deus a castigou, Deus a amaldiçoou. Por isso que ela está passando por essa fase, por essa situação. Com certeza essa mulher está sendo castigada por Deus. Então ela era muito desonrada por essa questão. Para você ter ideia, a mulher que não gerasse filhos, que não se multiplicasse, ela não tinha valor algum na sociedade. Só para você ter essa ideia. E o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus diz o seguinte, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Então é mandamento do Senhor que nós filhos honremos a nossa mãe. Tá? Então, a mulher que não gerasse filhos, ela era desonrada entre o seu povo naquela época em Israel. Então era isso exatamente, esse sentimento que assolava a vida dessa personagem que eu quero trazer para você aqui, que está me ouvindo e me assistindo nessa noite. Eu estou querendo dizer a respeito de uma mulher chamada Ana. Tá? Então falaremos hoje um pouquinho sobre a vida de Ana, né? Então, Ana era mulher de um homem chamado Eucana. Esse homem chamado Eucana, ele tinha duas esposas, né? Uma esposa chamava-se Penina, que já tinha com Eucana muitos filhos. Ela era muito próspera em ter filhos, ela multiplicava bastante. Já Ana não tinha nenhum filho com seu esposo Eucana. Então, devido a essa situação, Penina, que era a segunda esposa, ela tirava muito sarro de Ana, né? Ela desprezava Ana, ela humilhava, ela irritava, ela caçoava, envergonhava Ana. E Ana, por esse motivo, por essa questão, ela se sentia muito triste e ela chorava demais, né? Ela ficava muito nervosa, muito afligida em sua alma, em seu coração. Porque se a sociedade já a desprezava, imagine então dentro da sua própria casa uma rival, uma concorrente desprezando e humilhando ela na sua família. Esse era o sentimento que assolava a vida ali de Ana. Então com certeza Ana sofria demais com essa situação, não é? Mas a palavra de Deus diz que uma vez por ano, né, todos eles se reuniam e eles iam ao templo lá em Siló, para adorar ao Deus de Israel, adorar o nosso Deus, o Deus vivo, né? Então, certa vez, indo a esse templo, na adoração ali, Ana, ela realmente se quebrantou diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ela foi até o templo e ela rasgou o seu coração diante de Deus. E ela chorou muito e ela disse, Senhor, eu quero ter um filho, Senhor, eu preciso disso, é o sonho da minha vida.
né? Para que pare esse desprezo, essa humilhação que eu venho tendo, e também eu tenho um sonho de ser mãe. Era isso que Ana estava ali suplicando para Deus, ali no templo, na casa do Senhor. E olha só como que foi profunda essa oração de Ana. Por quê? Porque ela disse em seu coração, olha, se o Senhor realmente me conceder essa graça, se o Senhor me conceder esse milagre, eu vou entregar essa criança, esse filho, nas tuas mãos, para servir ao Senhor aqui no templo, junto com o sacerdote. Então, Ana, ela fez um voto ao Senhor. E depois ela foi para casa. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor daquela senhora, daquela moça chamada Ana. Deus ouviu a súplica, o clamor, e de repente ela engravidou. E Deus deu a ela um filho que foi profeta, sacerdote e também juiz em Israel. E o seu nome, com certeza você já ouviu falar, o seu nome era Samuel. Tá? Então, quando ela desmamou a Samuel, ela levou essa criança ao templo e ela ofereceu ao Senhor, e Samuel ficou ali servindo ao Senhor por toda a sua vida. Ana, ela teve a prece dela atendida e ela entregou a Deus o seu voto, aquela criança que ela tinha tanto desejo de ganhar, né? Ela concedeu de volta ao Senhor nosso Deus. Mas quais lições nós podemos aprender com essa senhora? Né? Quais lições, que modelo que ela deixou para a gente seguir nos dias de hoje? Né? Como que a gente pode aplicar a vida de Ana no nosso cotidiano, na nossa caminhada cristã? Então, a palavra de Deus diz que Ana nunca deixou de acreditar. Nunca deixou de sonhar que aquele milagre um belo dia aconteceria na sua vida. E por isso ela buscava incessantemente ao Senhor. O que significa isso? Buscar com todas as suas forças sem parar. Ela não passava um dia sequer sem pedir que Deus pudesse realizar o sonho daquela pessoa, daquela mulher, de ser mãe. Então ela suplicava, ela clamava, e é isso que ela deixou de primeiro exemplo para mim e para você que está me assistindo nesse dia, nessa noite. É isso que começamos a aprender com a vida de Ana. Nós precisamos também suplicar, nós precisamos clamar e perseverar em oração. Se você está precisando de algo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, se você tem tido esterilidade em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, o que tem afligido a sua alma? O que tem afligido o seu coração? Então Deus está falando conosco nesse dia, nessa noite. Olha, assim como Ana conseguiu o seu milagre, através da súplica, através do clamor, perseverando em oração, eu e você, nós também podemos atingir os nossos objetivos, se todavia buscarmos ao Senhor incessantemente. É isso que nós começamos a aprender com a vida de Ana. Talvez seja algo impossível que você está buscando. Talvez o médico já desenganou você. Talvez a sua própria família já não quer mais saber de você, está te desprezando. Talvez você tenha sido desprezado pela sociedade. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra de Deus está dizendo para você nessa noite, não importa o que estão falando lá fora, não, a última palavra, ela vem de Deus, ela vem do Senhor para a sua vida. Mas você precisa buscar ao Senhor. É isso que Ana fez. Ela realmente se quebrantou na presença de Deus. Ela se humilhou na presença do Senhor. Ela chorou muito, clamando e suplicando por aquele milagre. Ana jamais desistiu. Ela jamais abandonou a fé. Pense por um instante. Todo ano ela ia ao templo orar, ela nunca desanimou, vários anos se passaram, mas ela sempre estava ali buscando ao Senhor por aquele milagre. Quantos anos de sofrimento, meu amigo, minha amiga, quantos anos de luta, de humilhação aquela moça estava passando, meu irmão, minha irmã.
Imagina a situação daquela mulher, mas ela nunca desistiu, ela nunca deixou de acreditar. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deus não desistiu de você. Não deixe de acreditar nele, não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar a face do Deus vivo. Ele está olhando para você, ele está vendo o seu clamor, ele tem visto as suas lágrimas e ele vai entrar em favor da sua vida. Ele vai agir na sua casa, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Ele vai te tirar dessa situação e ele vai operar o grande milagre na sua vida, aleluias. Mas você precisa buscá-lo de todo o seu coração. A palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. É isso que nós acabamos de ler nessa noite. Perto está o Senhor daqueles que realmente se entregam a Ele, daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que são contritos de espírito, daqueles que estão com a alma batida, afligida. Perto está o Senhor de você que se encontra nessa situação. Eu quero te dizer que Deus pode sim te tirar dessa situação de depressão. Deus pode te tirar dessa situação de síndrome do pânico. Deus pode te tirar dessa ansiedade, dessa coisa que está abalando o mundo. Deus pode tocar aqui dentro da sua alma, do seu coração, da sua vida e trazer paz de espírito, e trazer refrigério, e trazer alegria e felicidade eternas. Deus pode fazer. Foi isso que Deus fez com Ana. Olha, não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, não importa a circunstância, a palavra de Deus diz assim, Deus dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Se entregue. Se jogue na presença de Deus. Se preciso for, chore na presença dele. Se renda, se prostre. Se quebrante diante dele. Se ajoelhe diante daquele que te fez, do seu Criador, do nosso Senhor. Só assim ele vai agir em sua vida. Só assim ele vai derramar as bênçãos preciosas. Só assim ele vai entrar com providência divina em favor daquilo que você tem clamado, daquilo que você tem suplicado a ele. A palavra de Deus diz que a oração realizada por um justo pode muito em seus efeitos. E olha o que nós acabamos de dizer, muitas são as aflições do justo. Imagina a situação daquela mulher, quantas aflições ela estava passando, quanta coisa ela estava enfrentando, mas Deus disse, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele não está falando que ele livra de uma, de duas, de 10, não. Ele está falando que ele vai livrar você de todo o sofrimento, de toda a aflição, de toda a tribulação, de toda a angústia que aflige a sua alma. Deus é contigo, toma posse aí na sua vida. Ele diz para você nessa noite, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, aleluias, glória a Deus. Portanto, não aceite as más notícias. Perceba que a sociedade disse que ela não tinha valor algum, olhavam torto para Ana. Dentro da sua própria casa, a sua concorrente Penina olhava torto para ela, desprezava ela, humilhava ela. Imagina as duas conversando, não havia diálogo, só havia vergonha, humilhação, desprezo. Quanto choro, quantas lágrimas daquela moça chamada Ana. Mas ela não deu ouvido às más notícias. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não dê ouvido às más notícias. Não dê ouvido às más línguas. Dê ouvidos a Deus. Assim como o pastor Abner disse na quinta-feira. Olha, você não tem que tirar os seus olhos dessa terra. Você tem que olhar para o céu. Da onde vem o seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, aleluias. Então não dê ouvido às más notícias. Se Ana tivesse entregado ao problema,
Se ela tivesse aqui se entregado à humilhação da sua concorrente, nada teria acontecido, ela nunca teria sido mãe, ela nunca teria gerado filhos. Mas não, Ana prosseguiu, ela não se entregou, ela disse: eu vou conseguir, eu vou vencer, Deus está comigo, Ele vai me dar vitória. É isso que Deus está dizendo para você nesse dia, nessa noite. Ele é contigo, Ele vai te dar vitória, você é vencedor, você está nas mãos do Deus vivo, Ele é o seu Pai, Ele está olhando para você, pois você é filho, é filha de Deus, aleluias. Olha, Ana, ela se posicionou. Perceba que ela tomou atitude diante daquela situação. Ela não ficou ali jogada ao chão, encostada no canto, naquele canto ali escondida, não. Ela tomou atitude. Ela foi buscar ao Senhor. Por isso Deus nos diz nessa noite, nesse dia, olha, levante-se, tenha atitude, posicione-se. Não se entregue ao pessimismo, não, mas busque ao Senhor. Você tem que persistir, você tem que insistir, você tem que perseverar, você tem que permanecer com Deus. Perceba que foi isso também que Jacó, lá no vale do Jaboque, fez. Lembra da história de Jacó lutando ali com um anjo? A palavra de Deus diz que Jacó, ele entrou em guerra ali com E Jacó disse para aquela hoste celestial, para aquele anjo: olha, eu não vou sair daqui, eu não vou embora, eu não vou me retirar daqui, enquanto o Senhor Deus não me abençoar. Ou seja, Jacó perseverou, ele insistiu, ele não desistiu, ele não abandonou a fé. É isso que Deus está dizendo para você e para mim nesse dia, nessa noite. Não abandone a sua fé, não desista, acredite, vá até o fim, insista, porque Deus é contigo, assim como Ele foi com Jacó, assim como Ele foi com Ana nessa história tão linda, porque Ana, ela achou graça diante de Deus. Assim também Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer, Ele pode te abençoar, Ele pode te entregar algo vindo dos céus para a sua vida. O que é que você está precisando de Deus? O que é que você está buscando de Deus? Ele quer te entregar nesse dia, nessa noite. Ele está te mostrando o caminho. Você precisa buscar, você precisa se entregar, você precisa realmente se quebrantar diante dele. É isso que nós precisamos fazer. E essa história que acabamos de ler aqui é tão linda, que diz que Ana, ao entregar Samuel para ali, o sacerdote, para servir ali ao templo do Senhor, ali em Israel, Deus foi tão generoso com Ana. Deus viu o coração dela, e Deus viu que ela era fiel. Perceba aqui um segredo, meu amigo, minha amiga que me assiste nessa noite. Olha o segredo aqui, ó, de Ana. Ela era fiel a Deus antes de ter a criança, durante o nascimento da criança e após a criança nascer e crescer. Ela continuou fiel a Deus, ela permaneceu com Deus. Esse é o erro de muitas pessoas. As pessoas só querem Deus na hora que elas precisam, na hora que estão aflitas, aí lembram de Deus. Olha, muitas pessoas pensam que Deus é um Papai Noel, que está pronto aí apenas para dar presentes. Não. Deus, ele não quer só te abençoar, não. Ele quer um compromisso contigo. Ele quer que você tenha compromisso com Ele. Ele quer que você seja fiel a Ele. Foi isso que Ana fez. Quando ela recebeu a bênção, ela não deu as costas para Deus e foi embora, não. Ela continuou perseverando, ela continuou sendo fiel a Deus, ela continuou adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olha só o que Deus fez com ela. A palavra de Deus diz ali no livro de 1 e 2, de 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, que Deus viu tanta fidelidade na vida de Ana, que Deus viu tanta graça diante dele, que ele concedeu a ela mais 5 filhos.
Ou seja, não só um ela teve, mas Deus viu que ela era fiel e temente a Ele e disse: vou te dar mais 5 filhos. E deu mais 3 meninos e 2 meninas. Você está entendendo? Se você também for abençoado por Deus, não se esqueça, continue sendo fiel antes, durante e depois. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida se você permanecer fiel na presença dEle. É isso que Ele está te dizendo nessa noite, nesse dia. É isso que nós aprendemos aqui. Quando nós recebemos o milagre do Senhor, a vitória de Deus, nós devemos continuar sendo fiel e servindo ao Senhor, tendo uma vida cristã digna, piedosa e irrepreensível, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Olha, Deus, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te tirar dessa situação difícil. Ele quer fazer cessar essa tempestade que assola o seu barco, a sua vida. Ele quer te entregar a vitória nesse dia, nessa noite. É isso que essa mãe nos ensina nesse dia. É isso que essa mãe chamada Ana, ela tem para nos ensinar. Nunca deixe de acreditar. Nunca deixe de acreditar. Tenha fé e persevere em oração. Não dê atenção às más línguas, não. Não olhe para o problema. Olhe para a solução, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Deus te abençoar, que Ele vai, eu profetizo, Ele já te abençoou. Quando isso acontecer, lembre-se de agradecer a Deus, não só dizendo obrigado, não, mas permanecendo fiel por toda a sua vida, por toda a sua existência. É isso que nós aprendemos com a história de Ana, nesse dia, nessa noite. Que você possa ficar com essa palavra. Lembre-se, Deus diz para você: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa noite.